Olá, graça e paz, povo, tudo bem com vocês? Desejo que sim, espero que estejam todos bem. Passando aqui rapidinho para fazer uma reflexãozinha rápida com vocês sobre a palavra de Deus, com tudo isso que a gente vem passando aí. A gente vem se aprofundando ainda mais no conhecimento da palavra, buscando um pouquinho mais de intimidade com o Pai e tirando proveito das tragédias. A gente pega esse tempo para refletir um pouco mais sobre algumas coisas, sobre algumas situações, e nessa daí a gente acaba se aprofundando um pouco mais nas escrituras, na palavra, né? E um dos caras que eu peguei para ser um dos meus conselheiros, ele enquanto ele estava aprisionado, ele escreveu algumas cartas, mandou para uma galera, e uma dessas cartas que ele escreveu, ele mandou para os Filipenses. E no livro de Filipenses, né, na carta escrita aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, está escrito assim, ó: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa foi uma das escrituras de Paulo, algumas coisas que Paulo escreveu aos Filipenses, e ele estava falando dele mesmo dentro da própria prisão. Ele aprisionado, ele escreveu, ó: eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é esquecer das coisas que para trás ficam e vou prosseguir para o alvo. A gente assistindo alguns esportes, algumas coisas, a gente vê que o alvo de um atleta é cruzar a linha de chegada. O alvo de um nadador é chegar a outra margem, chegar na outra borda, né? Para quem estiver na piscina, chegar na outra borda, voltar e tal. Então, esse alvo, qual que é o alvo que a gente tem buscado? O que a gente tem procurado, né? Em muitas coisas que eu tenho aprendido nos últimos tempos, me faz refletir sobre isso. O que eu tenho buscado? O que eu tenho procurado? Qual é o meu alvo? Qual é a minha linha de chegada? Onde eu vou passar e falar: alcancei. Aqui o prêmio é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E essa é uma reflexão que a gente tem que fazer realmente. O que a gente tem buscado? Será que a gente ainda tem se prendido a um passado? Será que a gente ainda tem se prendido às coisas que já eram para ficar para trás e a gente não deixou para trás? A gente ainda continua carregando com a gente? Porque toda vez que a gente lembra de um passado, esse passado ele nos traz uma imagem, e essa imagem ela fica clara para a gente, e essa imagem clara na nossa cabeça ela vai nos gerar um tipo de sentimento, né? E esse sentimento ele vai nos trazer alguns tipos de sensações, e essas sensações sentidas elas vão mexer com a gente. Então, o que você tem lembrado? A gente tem que seguir o que a palavra nos ensina, nos direciona, né? Trazer à memória somente aquilo que nos dá esperança. Então, o que a gente tem trazido à memória? Quantas vezes é para a gente avançar e a gente não avança porque a gente está preso num passado, a gente está preso num sentimento do passado, a gente está preso. O que você tem trazido à sua memória? O que você tem enchido a sua mente nesses últimos tempos? Então, eu deixo só essa reflexão para vocês aí, para mim também, né? Porque, primeiramente, eu tenho refletido bastante sobre isso, sobre tudo aquilo que eu tenho trago à minha memória. Então, eu só quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quem me dá esperança é o Senhor Jesus, é o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, eu vou seguir para o alvo, vou deixar as coisas que para trás ficam. Se é passado, o nome já diz, passou. O negócio é seguir adiante, seguir para o alvo. Então, se você está preso, se liberte. Paz.